E aí, turma, tudo bem? Como é que nós estamos? Vamos dar continuidade à nossa aula de técnicas e projetos. Estamos chegando ao final, né? As próximas, praticamente, a gente acredita que a gente não tenha mais aula, nós já vamos direto para nossas provas, né? Teremos revisão ainda, né? Mas esse seria o último conteúdo que nós temos para trabalhar em técnicas e projetos, tá? O que é esse conteúdo? A ideia dessa aula de hoje é pegar um apanhado de tudo que a gente fez e mostrar como seria isso na prática. É óbvio que eu vou mostrar para vocês com uma limitação muito grande em termos de tamanho de projeto, mas o conceito é praticamente o mesmo que é utilizado. O que eu vou mostrar ainda é um pouco diminuto em relação a diagramas que a gente poderia utilizar, né? A documentação que a gente poderia utilizar, mas tem que ter em mente que nem sempre uma grande documentação resolve o problema. É preciso que essa documentação seja de qualidade. É a parte mais importante. Inclusive, os métodos ágeis estão aí para vir um pouco em contrapartida a questão do papel, a documentação, né? Eu mostrei para vocês em aula sobre o manifesto ágil, e no manifesto eles pregam que o sistema funcionando é mais importante que uma documentação robusta, né? Mas ainda existem empresas, muitas inclusive, que adotam esse padrão, esses modelos de processo de software mais tradicionais, e invariavelmente esses modelos trabalham com essa documentação que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então a ideia é a gente analisar um cenário pequeno e a partir desse cenário ir criando passos e utilizando recursos e ferramentas para a gente tentar chegar a um software funcionando. Óbvio que bem menor, beleza? Então essa é a ideia da aula de hoje. Objetivos: sintetizar os principais passos a serem identificados. Eu já conversei com vocês já no início, né? E identificar a análise como o sistema vai utilizar os recursos de dados, tá bom? Então, é isso. Primeira coisa, vamos entender o seguinte, vamos dar uma introdução, né? A análise de sistema produz requisitos funcionais. Já falei com vocês, tem uma aula lá sobre requisitos funcionais. O que é o requisito funcional? O requisito funcional é o que o sistema deve ter, é o que o cliente pediu que tenha no sistema, tá bom? É o que ele faz. Isso são os requisitos funcionais. E isso é a parte mais importante, tá? Não é o código em si. É óbvio que o código tem que ser bom, mas você pode ter os melhores programadores da vida. Se o teu requisito estiver errado, o programador vai programar errado e o resultado não vai estar de acordo com o que o cliente pediu, tá ok? Então, ela levantar um requisito e verificar que aquele requisito está de acordo com o que o cliente pediu é extremamente importante para o futuro do teu desenvolvimento, tá bom? Outra coisa que você tem que ter em mente que o software, quando a gente fala de um projeto, ele tem uma função, tá bom? Ele tem que ter uma motivação. Você não vai criar um sistema à toa só por criar. Você tem que ter uma motivação, seja para fazer uma manutenção, seja para criar um novo sistema, tá ok? Então, essa motivação é que levanta a necessidade de você ter uma documentação, de você fazer um processo, né, preocupado com a qualidade de desenvolvimento do seu sistema, tá bom? Então, isso aqui é a parte importante para a gente. Vamos passar para o próximo passo. A primeira coisa, óbvio, eu estou considerando vocês aqui sendo contratados para desenvolver um sistema. Quem vai fazer o sistema é você, bom, você não vai precisar fazer entrevista com ninguém, né? Vai ser só sair da sua cabeça. Mas normalmente existe um passo de você realizar entrevista com o cliente, né? E nesse passo é quando você tenta extrair as informações dele. O que ele quer, né? Então você vai, por exemplo, um profissional quer montar, um cliente quer montar um sistema de RH para a empresa dele. Você vai na empresa, conversa com o cliente, pergunta o que ele quer, como funciona o negócio da empresa sem ter um sistema, quais são os passos, quais são as nomenclaturas que são utilizadas. Pode conversar com profissionais que estão lá trabalhando na área, entendeu? Então a ideia é você conseguir esmiuçar o máximo, extrair o máximo do teu cliente em relação ao que ele quer nesse passo de entrevistas. E aí tu pode usar um monte de coisa, anotação, ficha, relatório, reuniões. É muito normal, quando você tem, por exemplo, órgãos públicos, que requisitos nasçam de reuniões. Então você tem lá uma reunião com vários profissionais e aí começa a perguntar e eles começam a sugerir e você tem que participar e tentar extrair deles o que eles querem, beleza? Então o primeiro passo é entrevistar o cliente e definir o que ele quer.
Aqui ainda não é um requisito, tá bom? Aqui a gente está perguntando a grosso modo o que ele quer, beleza? A partir desse primeiro passo, foi criado um cenário fictício pra gente, tá bom? E a partir desse cenário é que a gente vai trabalhar nas modelagens seguintes. Então vamos lá. Cenário, um hospital deseja informatizar os processos de agendamento de consulta. Aquele processo tradicional, né? Ah, eu quero agendar uma consulta. Então você vai, na secretária, a secretária pergunta seus dados, você passa seus dados, ela informa um horário, você fala eu quero esse horário. Esse processo tradicional que eu acho que todo mundo já participou, né? O hospital tem várias atendentes responsáveis pelo preenchimento da ficha dos pacientes, que contém dados como número de identificação, nome, endereço, cidade, telefone, e-mail, data de nascimento e nome da mãe. As atendentes também agendam os pacientes, anotando o dia, mês, ano, horário e nome do médico. Atualmente, o processo é feito manualmente, com uma agenda para cada médico. Os médicos possuem especialidades diferentes, além de seus dados pessoais, como CRM, nome, endereço, telefone e e-mail. Olhando isso aqui, eu percebi que faltou um ponto na modelagem que eu fiz. Faltaram as especialidades, tá? Mas não vai influenciar muito, seria só uma informação a mais, tranquilo? Mas sem problema nenhum. Então vamos entender o cenário. Primeira coisa, eu vou modelar o quê? Um hospital, né? Então vou trabalhar um hospital. Qual parte do hospital? Vejam que quando você tem um grande local, por exemplo, um hospital, existem diversos sistemas lá dentro. Controle de estoque, agendamento, internação, cirurgia, farmácia, tudo isso são sistemas. Eles podem estar integrados ou separados. Nesse caso específico, o sistema que a gente vai modelar trata apenas do processo de agendamento da consulta. Isso é definir o escopo do teu projeto. Eu estou definindo o escopo do meu projeto, porque senão eu vou me perder e vou começar a modelar o mundo inteiro aqui dentro. E eu vou começar a preocupar com as farmácias, com a cirurgia, Não é o caso. Aqui eu vou preocupar com o quê? Com o processo de agendamento da consulta. Beleza? Então esse é o processo que eu estou preocupado nesse momento. E aqui ele fala que existem participantes. No caso, quando a gente trabalha com engenharia, nós temos um termo chamado de atores. Então nós temos os atores que trabalham aí. Quais são os atores que a gente consegue levantar aqui imaginando? Nós temos a atendente, que ela é responsável por preencher a ficha, né, de um paciente, e também por agendar a consulta, né? Então ela tem dois papéis importantes aqui. O médico, nesse caso, o médico é apenas um participante, ele não está fazendo nada aqui, né? Ele é apenas a informação de para quem a consulta vai ser agendada. Da mesma forma do que o paciente. O paciente, ele não tem a ação aqui. Ah, professor, mas peraí, a consulta começa com o paciente. Prestem atenção, nós estamos modelando a parte da informática. O processo do paciente chegar no guichê da secretária e falar que quer agendar, se não envolver nenhum processo relacionado à informática, ele não deve ser modelado, tá bom? Agora, se tem um sistema antes que ele pode se registrar para chegar lá, tudo bem, a gente levaria em consideração isso, entendeu? Então, por exemplo, ele faz esse agendamento em casa por um sistema, e aí ele passa a ser um ator nesse sistema realmente, porque ele está tendo uma ação no nosso sistema. Se ele não faz nada, se não tem isso, então ele não deve ser modelado. Tranquilo? Isso é importante também quando a gente estiver levando em consideração o nosso cenário. Entendido o nosso cenário, vamos para o primeiro passo. Desculpe, segundo passo. O primeiro passo foi a entrevista. Especificação de requisitos. Aqui começa a ser importante. Nós tivemos um cenário do que a gente tinha que modelar. Agora, nós temos que transformar aquilo em requisitos. Porque é a partir de cada requisito que nós vamos desenvolver o nosso sistema. Nós vamos modelar o nosso sistema. Então eu preciso o quê? Extrair requisitos. O que são requisitos? Já falei para vocês, né? Requisitos é o que o sistema deve fazer. Olhando rápido no cenário, a gente consegue imaginar que ele precise agendar consulta, preencher uma ficha, não é? O que mais que ele pode ter? Nós também podemos pensar em algumas situações específicas. Por exemplo, o médico, ele pode consultar a agenda dele, né? Então isso também poderia ser um requisito que deveria estar aqui, tá? Então nem sempre, e aqui já começa, nem sempre os requisitos vão estar claros no que você analisou. Talvez requisitos surjam a partir do momento que você começou a entender melhor como funciona o sistema, tá bom? Então vamos passar para o próximo passo. Diante disso,
diante do cenário, foram levantados alguns requisitos. E aí eu organizei numa tabelinha para a gente entender melhor. Primeiro requisito, chamado de preencher ficha. É comum os requisitos serem definidos no infinitivo, tá bom? Preencher, consultar, alterar, cadastrar, remover, tá bom? Então é comum. Então, requisito funcional, preencher a ficha. Percebam que eu retirei isso do cenário. Qual é a descrição desse requisito? O que o sistema deve fazer? O sistema deve permitir a um atendente o preenchimento de sua ficha contendo o número de identificação, nome, endereço, cidade, telefone, e-mail, data de nascimento e o nome da mãe. Houve um erro aqui, né? Não é o preenchimento da sua ficha, mas o preenchimento da ficha de um paciente, tá bom? Então, quando for fazer, só lembre em consideração essa correção. Quais são os requisitos não funcionais? O que são requisitos não funcionais? São requisitos que auxiliam o requisito funcional a trabalhar, a ser realmente funcional e chegar ao ponto dele, aonde ele quer chegar, tá bom? Então, quais são os requisitos não funcionais que envolvem esse requisito? Primeiro, o controle de acesso. Qualquer pessoa pode preencher a ficha? Não. O sistema está sendo claro. Quem que pode fazer isso? O atendente. E aqui percebam, não é porque o médico talvez receba mais ou o médico tem uma outra incumbência que ele pode fazer essa ação. É exclusividade de um atendente, tá bom? Então ele tem que ter um controle de acesso. É preciso ainda identificar um paciente, né? Como é que você normalmente é identificado? Pode ser por um CPF, pode ser por um código, né? Isso depende, mas é preciso que ele seja identificado, tá bom? E é preciso que os dados sejam armazenados. Essas informações precisam ser guardadas. Se eu preencher a ficha, eu não quero que toda vez que o meu paciente for ao meu consultório, ao meu hospital, eu tenha que cadastrar novamente ele, né? Então, é preciso que esses dados sejam armazenados. Aonde? Em um banco de dados. Vamos dar uma lida agora melhor aqui? Com relação ao requisito, ao controle de acesso, vamos ver o que ele está falando sobre o requisito não funcional? Só pode ser acessada por um usuário de sistema. Com o perfil de quem? De atendente. Então, quando a gente for levar isso para um código, nós vamos ter que verificar quem pode fazer isso. Somente o atendente, ok? Identificação do paciente. Os pacientes serão identificados por um número de identificação. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó. Por que eu coloquei o número e não coloquei o CPF? Aqui também é importante você não bater cabeça. O hospital tem várias atendentes responsáveis pelo preenchimento da ficha, que contém dados como número de identificação, tá vendo? Então, no própria conversa que eu tive lá, simulando, óbvio, né? Na simulação, ele fala que o paciente ele é identificado por um número. Se ele é identificado por um número, não adianta inventar, tá bom? Você vai ter que colocar esse número de identificação e não o CPF, que é o caso da atendente. Opa, desculpa. No caso da atendente, tá bom? Então, a identificação da atendente é por CPF. E os dados serão armazenados em um banco de dados, tá bom? Então, aqui, requisito funcional. O que o sistema deve fazer? Permitir que a gente preencha uma ficha de um paciente. Como ele deve ser feito? Como, né? Quais são as limitações que ele deve sofrer para que ele consiga ser atendido? Isso são os requisitos não funcionais. E está aqui controle de acesso, as identificações e a forma de armazenar, beleza? Primeiro requisito, então, preencher ficha. Segundo requisito, agendar consulta, beleza? É uma outra ação, é uma outra ação que o sistema deve permitir que a gente realize. Vamos dar uma lida nele? O sistema deve permitir a um atendente o agendamento da consulta de um paciente, informando ainda, ó, dia, mês, ano e horário. Também acabei de perceber uma outra falha. Eu esqueci de colocar o horário nas modelagens seguintes, tá bom? Mas não tem problema, a ideia vocês pegaram aqui, tá bom? E o nome do médico consultado. Então aqui é preciso que exista uma relação, né? Quando a gente fala em agendar consulta, é preciso que tenha um paciente e um médico. Além disso, é preciso também ter a atendente. Por quê? Porque só ela pode agendar uma consulta, tá bom? Vamos ver os requisitos não funcionais? Controle de acesso novamente, ó. Só pode ser acessada por uma atendente. Então essa opção aqui já está limitado. Nenhum outro perfil pode acessar. Só atendente. Identificação do paciente. O paciente continua sendo identificado por número de identificação, né?
Identificação do médico. Então agora aqui nós temos um outro papel, um outro ator, que é o médico. E ele deve ser identificado pelo seu CRM. Tenho muita atenção nesse ponto dos requisitos, que lá na frente isso vai fazer muita diferença, tá bom? Essas identificações. O atendente será identificado pelo seu CPF. A gente já tinha feito isso, né? Não mudou nada. E o armazenamento de dados deve ser feito em um banco de dados. Tranquilo, sem problema nenhum. Esse outro requisito, ele não está previsto lá num cenário, a gente não viu ele. Mas assim, se você for imaginar, existe a situação do médico não poder saber qual é a agenda dele para consultas no dia? Não, né? Ele precisa ter essa informação. Então esse requisito eu acabei adicionando para vocês terem em mente que existem requisitos que vão nascer, talvez não diretamente pelo que o cliente falou, mas sim pelo que você analisou e acreditou que seja válido. E aí você leva isso aqui para o cliente. Olha, eu vi que você não falou isso, mas eu estou pensando em colocar uma consulta, porque talvez... E aí ele vai falar, não, isso não deve ser feito. Beleza, então você joga fora. E ele fala, não, ó, que bom, isso não foi levado em consideração. Pronto, você salvou o teu sistema de um problema gigante lá na frente. Lembre do modelo de cascata que eu conversei com vocês, né? Se você não tivesse voltado a esse ponto, não tivesse conversado e tivesse sido mal definido, teu modelo inteiro tinha ido para o espaço, tá bom? Então tá lá. Consultar a agenda deve permitir a uma atendente ou médico. Aqui já são duas pessoas que podem fazer isso. A atendente e o médico. O médico por motivos óbvios. E a atendente por quê? Para saber se não tem um choque de horário, né? Consultar a agenda de consultas apresentando dia, mês, ano e horário das consultas. Os requisitos não funcionais. Continua tendo um controle de acesso, só que esse controle de acesso, quem pode utilizar? A atendente ou médico. Os dois podem fazer essa consulta de agenda. Identificação do médico continua sendo pelo CRM e a atendente pelo CPF. Percebam que nesse requisito não existe o papel do paciente. Ele não está aqui nessa história, tá bom? E os dados continuam sendo armazenados em banco de dados. O terceiro passo já começa a ser a modelagem do teu sistema. Nós definimos os diagramas, eles estão funcionando. É isso que eu quero? Passamos para a modelagem dos nossos requisitos, tá bom? E a primeira modelagem é o diagrama de caso de uso. O que diz esse diagrama? Esse diagrama mostra requisitos e atores relacionados. Então aqui ele mostra uma relação de quem pode fazer o que. Quais atores podem fazer quais requisitos. Aqui tem um requisito a mais, eu esqueci de tirar ele, tá ok? Então desconsiderem esse requisito. Mas vamos olhar. Lembrem lá daqueles perfis, quem podia acessar, vem para cá agora. Por isso que é importante definir bem. O que a atendente pode fazer? Ela pode preencher a ficha, ela pode agendar consulta e ela pode consultar a agenda, né? E o médico, o que ele pode fazer? Levando em consideração os requisitos que nós definimos, ele só pode consultar a agenda e nada mais, tá? Então, o diagrama de caso de uso serve para mostrar para a gente quem pode fazer o quê, quais atores podem fazer quais requisitos, beleza? Então, nós modelamos o nosso diagrama de caso de uso para isso. O próximo passo não foi desenvolvido aqui nas minhas disciplinas, mas provavelmente vocês trabalharam em banco de dados, né? Que envolve o diagrama entidade relacionamento. É um modelo que serve para começar a pensar o banco de dados, tá bom? Então aqui eu coloquei porque é preciso entender que aqui existe uma separação, tá? Quando a gente desenvolveu o caso de uso, até ali, ok. A partir dele, há uma separação de modelagens. Uma vai para o lado de banco e outra vai para o lado de desenvolvimento de sistemas, tá? Esses dois próximos diagramas que eu vou mostrar para vocês, o diagrama R e o modelo relacional, estão relacionados a banco de dados. O diagrama de classes está relacionado à programação, mais especificamente a programação orientada a objetos, tá ok? Então, é importante a gente separar isso. Então, diagrama R, nós temos nossas entidades atendente, paciente e médico, e nós temos os relacionamentos, né? O atendente pode cadastrar um paciente. O paciente pode agendar uma consulta com o médico, tá bom? Aqui não é o atendente que faz algo, tá? Aqui a gente começa a mudar um pouquinho no nosso diagrama R. Quais são os atributos que uma atendente tem? Lá no nosso cenário só diz respeito ao CPF.
mas eu incluí um nome para não ficar só um atributo. Tem uma regrinha que se você tem uma entidade com só um atributo, muito provavelmente ele não é uma entidade. Não é o caso aqui, tá bom? Paciente. As informações que nos foram passadas lá, né? Então, ó, número, nome, endereço, cidade, telefone, e-mail, o nome da mãe está aqui e a data de nascimento, tá ok? O nosso relacionamento com o médico, qual é as informações do médico? CRM. Olha o atributo identificador aqui em todos os casos, tá vendo? Ó? Lembra que eu falei para vocês que era importante saber qual requisito não funcional estava associado à identificação? Por quê? Porque é a partir daquele requisito que nós criamos as nossas chaves primárias. Ainda não é uma chave primária, aqui ainda é um atributo identificador. Mas quando nós passarmos para o modelo relacional, obviamente eles vão ser as chaves primárias. Viu de onde a gente saiu? Daquele cenário, a partir da especificação do requisito, nós chegamos aqui. E nós só fomos copiando, né? Pegando o que já tinha sido definido lá e adaptando para os modelos, para os nossos diagramas, tá? Então tem as informações do médico. Importante aqui é paciente agenda o médico. E aí quando ele faz esse agendamento, existe uma informação aqui, ó, que é a data do agendamento da consulta, tá bom? Por que essa data está aqui, professor? Porque essa data só existe se houver esse relacionamento entre os dois. Essa data ela só existe se você realizar o agendamento da consulta. Se você não fez o agendamento, você não tem esse atributo data. Por isso que ele está aqui, não está em paciente e nem médico. Outro ponto importante é a questão das cardinalidades, né? Então, olha só, um atendente ele pode cadastrar vários pacientes, ó, vários. Mas um paciente, aquele paciente específico, só pode ser cadastrado por um atendente, tá bom? E aqui no caso, o paciente pode agendar várias consultas com o médico, mas aquele médico, ele pode atender vários pacientes, ele pode estar em vários agendamentos de pacientes, né? Então, o Huguinho e o Zezinho podem marcar consulta com o tio Patinhas e o Pato Donald. Os dois podem marcar. E eles podem trocar essa informação, né? Qualquer um dos dois pode marcar com qualquer dos outros dois médicos, tá bom? Então, o diagrama é R. A partir do diagrama R, nós passamos para o quinto passo, que é o modelo relacional. Esse quarto e o quinto, eles estão em paralelo com o sexto, tá bom? Eles não são dependentes. Então, aqui no quinto passo, nós já temos o modelo relacional, que já iria para o banco de dados para a gente poder criar o nosso banco, né? Então, aqui a gente já não tem mais entidades, nós temos tabelas. Nós temos a tabela paciente, nós temos a tabela agenda, a tabela médico e a tabela atendente, né? Já também com nossas chaves estrangeiras, as nossas foreign keys, né? Então, CPF é uma chave estrangeira de atendente. Um relacionamento, nós tínhamos o relacionamento de muitos para muitos. Relacionamento de muitos para muitos, o que as regras nos dizem é que nós devemos criar uma terceira tabela. Está criada a minha terceira tabela aqui, agenda. E aí diz o seguinte, qualquer atributo que esteja associado a esse relacionamento, que estava no relacionamento, deve vir para a terceira tabela. Então, se vocês olharem aqui, ó, relacionamento de muitos para muitos, foi criada uma terceira tabela. Essa terceira tabela vai ter um atributo também chamado de data, tá bom? Chaves primárias, olha aqui as nossas chaves primárias. Percebam que eu não tive que inventar a chave primária, não tive que inventar não, na verdade esse código eu tive que elaborar, porque não existia um identificador. Mas das informações de paciente, atendente médico, elas vieram de onde? Da regra de negócio, na conversa com o cliente, tá bom? Próximo passo, que é bem legal, e aqui já vem para a nossa área de desenvolvimento. Diagrama de classes. Esse modelo já descreve como nós devemos implementar o nosso sistema orientado a objetos, tá bom? Então, aqui ele já diz quais classes nós temos. Então, nós temos uma classe atendente. Quais atributos ela tem? CPF e nome. O que esse atendente pode fazer? Lembra que eu ensinei para vocês? Atributo é o que diferencia as classes, os objetos. E o método é o que ele pode fazer, né? Então, o que o atendente pode fazer? Ele pode preencher a ficha de paciente. Mas o que ele precisa para preencher? Um paciente. Tá vendo? Agendar a consulta. O que ele precisa para fazer o agendamento de uma consulta? Ele precisa de um paciente, ele precisa de um médico e ele precisa de uma data que aquilo vai ocorrer, né? Então, é o que a gente tinha previsto. E o médico? O que o médico tem? Então, aqui as informações, né?
E aqui começam algumas adaptações, né? Percebam que a agenda está aqui. E agora ela é chamada de item agenda. Por que item agenda? Porque aqui ela é o item de uma lista de itens. Então imaginem o seguinte. Esse item seria cada uma das linhas que foram agendadas. Então, João agendou a linha 1, Ciclano a linha 2, Fulano a linha 3, tá bom? Então essa é a ideia aqui. A gente não trabalhou com isso, não deu tempo, né? A gente não chegou ainda, mas aqui eu consegui modelar para vocês. E aqui o que o médico pode fazer? Ele pode incluir um novo item na agenda, tá bom? Aqui nós estamos delegando as funções. Vocês vão ver depois no código-fonte que eu vou mostrar para vocês, tá? Então isso aqui é uma forma de fazer isso aqui. Quem sabe colocar a informação na agenda dele? O próprio médico. Não imaginem aqui a pessoa médico, tá bom? Aqui não é a pessoa, aqui é uma classe, tá bom? Então ela pode incluir. O paciente está aqui com as informações dele, tá? Existem relações aqui de associações, ou seja, o paciente e o médico, eles não dependem de um atendente para existir, né? Então, se porventura o atendente sumir daqui, o paciente continua vivendo e o médico também. Diferente desse item de agenda, por isso que existe uma agregação aqui. Por quê? Porque se o médico, se o médico sumir daqui, não existe agenda para ele. Então isso aqui também some, tá bom? Então por isso esse símbolo diferente aqui. Esse seria o diagrama de classes. Então nós já temos agora a modelagem de banco, para criar o banco, e temos a modelagem para quê? Para desenvolvimento de sistemas. Isso é o que a gente já tem. Então agora, o que a gente precisa fazer? Passar para o código. Aqui eu não vou entrar na parte de banco de dados, tá bom? Não estou dando essa disciplina para vocês. Mas aqui eu poderia depois ter criado um banco de dados e tentar fazer a integração com vocês, para vocês entenderem melhor ainda como chegou a esse passo, tá bom? Mas aqui eu vou pular para quem? Para aquela ferramenta IDEA que a gente já está trabalhando há algum tempo, o nosso querido Eclipse. E aqui, aqui eu tentei mudar o menos possível do que tinha lá, né? Porque se você cria uma documentação e você muda alguma coisa, vai dar problema. A única coisa que eu incluí foi o nosso mostrar dados. Por quê? Para a gente poder visualizar a informação, né? Não imaginem que num sistema você vai ter esse mostrar dados. Esse mostrar dados seria uma página HTML, por exemplo, né? Uma outra forma de apresentar esses dados, que não é o caso desse projeto aqui, tá bom? Então mostrar dados não está previsto na diagrama de classes, porque ele realmente não deveria estar lá, ele é temporário, tá? Então vamos entender primeiro o seguinte. Vamos começar pelo item da agenda. O que é o item da agenda? Ó, vamos levar aqui de volta para o nosso modelo, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho para a gente poder visualizar. Ó, então tá aqui, ó. Item da agenda é isso aqui, tá bom? Vamos ver o item da agenda então, ó. Então o item da agenda, ele tem um código é o identificador. Por que tem que ter esse código, professor? Porque futuramente esses dados vão vir do banco de dados para esse código fonte aqui, né, para esse sistema. E se ele não tem previsão de código, eu não consigo buscar essa informação lá do banco, tá? Eu tenho um paciente, olha que legal, isso aqui a gente também não conseguiu trabalhar, deixa eu aumentar um pouco. Ó, isso aqui a gente não conseguiu trabalhar, né, não deu tempo, mas eu estou falando que esse atributo, ele é do tipo paciente, ó. E o que é um paciente? Um paciente, eu simplifiquei também em relação aos atributos, para não ficar aquele monte de atributos. Então eu coloquei só o número que identificaria ele, e o nome, tá bom? Então esses aqui são os atributos que envolvem um paciente. O item da agenda tem gets e sets, e aqui ele tem um ponto importante, né? Ele está criando, ó, uma nova agenda. Como que ele cria? Utilizando o paciente e a data, tá? E aqui ele está mostrando os dados. Então isso aqui, depois eu vou colocar o código também lá na sala de aula. Eu esqueci de colocar, mas quando essa videoaula for lançada, ele vai estar com um código lá para vocês poderem acompanhar e dar uma olhada melhor, tá? Então vamos para o médico agora. O médico, o que ele tem? Ele tem o CRM dele, ó. Ele tem o CRM dele. Ele tem o nome. E ele tem uma lista de itens da agenda. E essa lista, esse item, de cada item dessa lista, compõe a agenda dele, tá bom? Aqui nós temos o nosso construtor do médico. Aqui nós estamos incluindo um item na agenda, ó. Então, para incluir um item na agenda, eu preciso de quê? De um paciente, de uma data, tá vendo? É isso aqui que eu preciso, né? Para incluir o paciente, ó. E se você for olhar na modelagem, por isso que eu te falei, você não pode inventar. Vamos seguir como estava na modelagem. Se você for olhar na modelagem, olha aqui, ó. Incluir item na agenda. Paciente e
data, tá bom? Então eu estou seguindo à risca o que foi definido lá no nosso material, no nosso diagrama de classes, tá bom? Lembra que o diagrama de classe passou por passos a passo até chegar nele. Então aqui, ó, mostrar a agenda. O que ele vai fazer? Isso aqui não existiria, não foi definido, justamente com mostrar dados. Por quê? Porque são apenas para teste, para poder mostrar para vocês a informação, tá bom? Então tá aqui o médico. Vamos para a próxima classe, o paciente, né? O paciente está simples, só tem número e nome. E aí vem o atendente, e aqui o atendente ele tem informações, ele tem um CPF, ele tem o nome e ele tem um construtor, né? Criei construtores. E ele faz o seguinte, quais são os métodos que ele podia fazer? Né? Ele pode preencher a ficha do paciente. O que ele precisa para preencher a ficha do paciente? Na verdade, aqui ele não precisaria nem do nome, ele precisaria de um paciente criado, né? Mas eu coloquei o nome por quê? Para criar as informações. E aqui tem uma incongruência, não está de acordo com o modelo, ó. Se você for olhar lá no modelo depois, ele não está prevendo isso aqui. E aqui é o que tem, nós teremos que fazer a modificação, tá bom? Tá com esse probleminha, eu deveria ter corrigido, tá? Esse número é um número que está previsto para o paciente. O que seria esse número? Esse número ele seria um número gerado automaticamente pelo banco de dados, né? Seria um código que identifica esse cliente no banco. Como a gente não está fazendo conexão com o banco, eu apenas simulei um número aqui para a gente poder trabalhar, beleza? Agendar consulta. O que eu preciso para agendar consulta? Eu preciso de um paciente, eu preciso de um médico e eu preciso de uma data. Professor, por que você está trabalhando com string? Porque é mais simples trabalhar com string nesse caso. O Java, para trabalhar com data, ele é um pouquinho enjoado, tem que ter alguns recursos a mais. E para a gente, só para testar, não teria problema, tá? Então, é por isso que estão como strings. E aí, ó, quem que sabe agendar a consulta? O médico, tá bom? Então, o médico é quem sabe fazer esse processo de incluir o item na agenda. Então, ele incluiu... O que ele precisa para incluir na agenda dele? Se é dele, ele não precisa da informação dele, ele já sabe. Ele precisa do quê? Do paciente e da data, tá bom? Vamos ver agora a nossa classe principal que eu coloquei para testar. Olha como ficou. Aqui eu criei um atendente chamado Dioguinho com o CPF 123. Eu criei um médico também, 7489, chamado Luizinho. Vejam bem, aqui eu estou fazendo um teste usando diretamente o código-fonte aqui. Se você estivesse trabalhando no sistema, como é que funcionaria? A pessoa digitaria a senha, né, na autenticação, carregaria a informação da atendente, então eu não precisaria criar, ele já teria essa informação buscada de onde? Do banco de dados. O atendente ia acessar uma página e ia digitar a informação do CRM do médico, ou o nome do médico, e aí ele está a informação do médico. Com essa informação do médico, ele poderia criar esse médico aqui, tá bom? Então, isso aqui foi omitido, a gente passou a informação direta. Paciente, e aí eu criei 3 pacientes, tá bom? Ó, todos eles são do tipo paciente, mas eu dei nomes diferentes, paciente 1, paciente 2 e paciente 3, tá bom? Lembra quem que sabe preencher a ficha? Olha aqui quem sabe, ó, não é o atendente? Então, o atendente preencheu a ficha do paciente Zezinho. O segundo paciente também foi atendido pelo atendente. Que atendente? O Guinho, tá vendo? Ó, então aqui, ó, tudo que nós definimos está sendo descrito aqui no meu código. Eu não inventei absolutamente nada, eu segui à risca o que estava no nosso modelo, tá vendo? E aqui, depois que eu preenchi, eu vou agendar as consultas. Quem que agenda a consulta? O atendente. Por trás dos panos, nós sabemos que realmente quem está incluindo o item é o médico, tá vendo? Ó? Só que para quem está usando meu sistema, ele não sabe disso. Ele só sabe que a única pessoa que consegue fazer isso é o atendente, tá vendo? Então o atendente pode fazer isso. Ele vai agendar a consulta. De quem? Do primeiro paciente, Zezinho. Com qual médico? Esse médico aqui, ó. Vamos fazer um teste. Vamos criar 2 médicos aqui, só para... depois não vai dar. Não vai dar. Vamos lá, vou mostrar aqui. Médico 2. O médico 2 vai ser o professor Pardal. Pronto. E vamos colocar aqui, ó, que o paciente 2 vai ser atendido pelo médico 2. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Então vamos entender. O atendente está agendando a consulta do paciente. Que paciente? Zezinho. Para qual médico? Para o Luizinho, tá vendo? O atendente está agendando uma segunda consulta. Para quem? Para o paciente 3. Quem é o paciente 3? O paciente 3 é o Pato Donald. Quem é o médico que está sendo agendado? O Luizinho, tá vendo? E qual é a data do agendamento? 14/11/2020.
E aí o atendente vai agendar uma terceira consulta. Qual é o paciente? O paciente 2. Quem é o paciente 2? Tio Patinhas, tá vendo? Mas quem vai atender ele? Já não é mais o Luizinho. Quem que vai atender? Professor Pardal. E vamos ver a data? Agora vamos mostrar as informações dessa agenda. Eu vou mostrar primeiro do primeiro médico. Quem é o primeiro médico? Luizinho. Vamos ver como é que está a informação, ó. Deixa eu aumentar aqui pra gente. Então tá aqui, ó, dado do médico. CRM Luizinho. Qual é a agenda dele? Ele tem 2 pacientes, Zezinho e Pato Donald. Viu que interessante? Então tá aqui a agenda dele, né? Vamos agora mudar para ver como é que tá a agenda do segundo paciente, do segundo médico, desculpa, ó. Então eu vou executar novamente. Vamos aumentar para a gente poder visualizar melhor, né? Ó. Então tá aqui, ó. Qual é o segundo médico? Professor Pardal. Qual a agenda dele? Somente a do tio Patinhas. Tá vendo? Olha que interessante. Então, nós partimos da conversa de entrevista com um cenário de um texto simples. Nós fomos modelando o nosso sistema até chegar a esse ponto aqui do nosso código rodando. Professor, tem muita coisa que está faltando. É óbvio que tem muita coisa que está faltando. A ideia aqui foi mostrar os passos que nós chegamos até, que nós trabalhamos e nós elaboramos até chegar nessa parte do código-fonte. Tá bom? Então, o que eu tinha para vocês nessa aula era isso, um apanhado geral de tudo que nós vimos em técnicas e projetos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, me avisem, né? Entrem em contato que eu consigo ajudar vocês. Então, o que eu tinha era isso. Bons estudos e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.